Sejam muito bem-vindos à quarta temporada do Polaris Podcast. Nesse primeiro episódio, vamos conversar com o especialista em investimentos, Rodrigo Miranda, também conhecido por ser o criador da Universidade do Bitcoin. Se você tem interesse em criptomoedas, NFTs e afins, esse episódio é para você. Meu nome é André Pastina e comigo estão Rodrigo Rocha e Conrado Abreu. Rodrigo, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso canal. Esse tema que a gente vai abordar é um tema que está bem agora na moda, vamos dizer assim, bastante gente falando, a gente tem visto bastante notícias em mídias, né? E até relacionado a isso, Rodrigo, como é que você foi parar no mundo das criptomoedas? Então, Rodrigão, meu xará, né? Prazer aí, obrigado pelo convite, né? Muito obrigado. E, assim, eu já fiz várias coisas até chegar ao mercado de cripto, né? Já empreendi, já trabalhei em empresas privadas como gestor, também já fui militar durante 4 anos, servia aqui no 5º Comar, no Rio Grande do Sul. Sou carioca, mas moro no Rio Grande do Sul tem 10 anos. Fiz escola de oficiais em Minas e depois eu vim para cá. E eu sempre gostei de empreender, sempre gostei de investir. Eu sempre pensei assim que essas coisas elas têm que andar juntas, né? A visão de empreender e a visão de investir. Então, mesmo quando eu trabalhava para as pessoas, eu já tinha um coração, uma mentalidade de empreender, de empreendedor também, porque empreender não é simplesmente você abrir um negócio, né? Você pode trabalhar para alguém mesmo assim ter uma visão empreendedora. E nessa jornada de acertos e erros, eu fui aprendendo, fui conhecendo um pouquinho mais sobre o mercado, fui vendo como é que funcionavam as regras do jogo, levei muitas lambadas até aprender. E aí, em 2016, ali, eu conheci o mercado de cripto. Um amigo meu do Rio, que já investia em Bitcoin, falou para mim dos Bitcoins, mas como se é de se esperar de todos, né? Eu tive um pouco de preconceito no início, eu não acreditei muito, né? Eu falei, o quê? Bitcoin? Que negócio é esse? Esse negócio é de comer, é de beber? Que negócio é esse? Não, moeda digital? Não, mas como assim moeda digital? Eu não consigo ver, eu não consigo tocar, né? Aquela questão de quebra de padrões, né? Quebra de crenças. E aí o meu amigo falou do Bitcoin, me explicou como é que funcionava. No decorrer dessa jornada aqui, eu vou até explicar um pouquinho para a audiência, para quem não conhece o mercado de cripto, né, alguns riscos, benefícios, que na época foi me explicado. Só que eu tive muito preconceito, não dei muita bola no primeiro momento, né, ali início de 2016. O Bitcoin ali estava valendo uns 280, 300 dólares. Aí quando chegou no final do ano, o Bitcoin já estava batendo quase $1.000. E aí saiu uma matéria da Infomoney falando que o Bitcoin poderia ultrapassar uma onça de ouro. E ali eu me abri, né? Ali eu falei assim, poxa, caramba, cara, que negócio é esse, né? Bitcoin, o meu amigo já tinha falado antes, eu fiquei de fora. Bem, deixa eu conhecer um pouquinho mais sobre isso agora. E aí foi o momento que eu comecei a estudar mesmo de verdade, né? Foi pela segunda vez que eu ouvi, através de uma matéria, me lembrei lá da sementinha que o colega tinha colocado no meu coração, e aí eu comecei a estudar sobre a blockchain, comecei a estudar sobre o mercado e vi o quanto o mercado era disruptivo e quanto o mercado era exponencial. Eu falei, não, cara, eu acho que esse negócio tem futuro. E aí, logo depois, assim, passou umas 2 semanas depois de eu ter estudado, porque eu sou um cara que eu me empolgo demais quando eu gosto de uma coisa, né? Então, eu sou aquele cara, assim, de ficar madrugada estudando, né? Eu sou o cara que eu não quero estudar os pouquinhos, não, eu quero estudar tudo de uma vez só. E aí eu passei, sei lá, alguns dias, cara, virando noite, estudando, pesquisando, entrei em contato com esse meu amigo, peguei algumas informações, pedi para que ele me passasse também algumas informações, e aí, nessa jornada aí, depois de 2 semanas, eu comprei meus primeiros Bitcoins, comprei ali na base de 900 e pouco, estava próximo de $1.000, acho que era 880 ou 930, não me lembro agora, mas dava uns 2.600 na época, em reais. Foi meus primeiros Bitcoins ali, em final de 2016 para início de 2017. Aí eu já trabalhava com educação financeira, já gostava de ensinar. Ninguém no Brasil falava de cripto praticamente, tinha muito preconceito no mercado tradicional, meus amigos eram tudo da Bolsa de Valores. Eu falei, cara, tem uma demanda aqui, eu vou começar a falar sobre isso, eu gosto de ensinar. Eu já tinha canal do YouTube, mas de outras áreas, né, voltado a finanças, mais voltado a mindset, comportamento, essas coisas, voltado a finanças, mas a comportamento. E aí eu criei o meu canal do YouTube, que é a Universidade do Bitcoin, né? Hoje é um dos maiores canais do Brasil, quando se fala de cripto.
E aí o negócio começou a rodar, né? Começou a dar certo, as pessoas gostavam do jeito que eu ensinava. Eu fui gostando, fui me envolvendo, fui me apaixonando cada vez mais e hoje eu tô praticamente quase integral me dedicando a cripto. Só um comentário aqui, é uma cachaça mesmo. Quando começa a estudar, você vai se aprofundando e quanto mais você se aprofunda, mais você vai conhecendo. E é um jogo, né? É um jogo, porque é muito volátil o mercado. É impressionante. O que a gente tem que se atentar aí nesse quesito do jogo, né? O jogo, a pessoa tem que entender que é no sentido figurado, né? O jogo na questão do game, de você saber jogar o jogo adequado, né? É igual quando se fala de empreendedorismo. Existe um game e você tem que jogar o game da forma adequada, né? Você tem que saber quais são as regras para que você possa se beneficiar. E aí não virar um jogador, né? Porque quando você vira um jogador, você está virando um viciado, né? Aí é como se fosse um viciado mesmo, que não é o recomendado, né? O mercado ele é muito exponencial, ele é muito volátil, tem muitas oportunidades, e aí se você não tiver alguns cuidados, você pode se tornar um jogador. E na realidade não é se tornar um jogador, né? É entender como funciona o game, saber as regras, mas não ser um jogador, né? Legal. E Rodrigo, fala um pouquinho para a gente também do método programação neurofinanceira. Então, a ideia da programação neurofinanceira, da PNF, é o seguinte, é simplificar o processo da educação, né, quando se fala de finanças. Porque eu via que tinha um lado que se falava muito de prosperidade, de comportamento, que é bacana, e um outro lado que se falava da parte técnica, que é você saber o como, né? Como você investir, como você fazer o dinheiro trabalhar para você e tal. Só que existiam alguns extremos aí que, às vezes, processo fazia com que o aluno ou o cliente tivesse dificuldade assim, para aprender, né? O processo fica muito distante de um aprendizado. E aí a ideia da PNF é, cara, eu tenho que simplificar esse negócio. Não adianta a gente falar de prosperidade, de bênção, de mindset, se as pessoas não sabem um como, né? Porque hoje está na moda falar de prosperidade, né? Hoje surge guru para tudo que é lado, né? Toda hora nasce um novo guru, né? As pessoas alugam um carro importado, alugam uma mansão, um copyright bem feito, marketing bem feito, e vamos lá que eu vou te passar a fórmula do sucesso para ficar rico e ficar milionário. E a gente sabe que não é bem assim, né? Existe sim a importância de um comportamento adequado, existe sim a importância das amizades que você convive, existe uma importância de network, existe uma importância de você trabalhar a sua inteligência emocional, existe várias coisas importantes nessa sua jornada rumo ao sucesso quando se fala de finanças. Mas não é só isso, né? Você também precisa entender como funciona a parte técnica, você precisa entender que construção de riqueza você constrói com trabalho, né? Empreendendo, agregando valor para as pessoas, resolvendo o problema dos outros. A riqueza você constrói no longo prazo também, não é no curto prazo, e você precisa entender como funcionam os investimentos para que você exponencie aquilo que você está construindo com o seu trabalho. Então, você trabalha, seja empreendendo ou trabalhando para alguém, e com esse dinheiro, você aprendendo a investir, você faz o dinheiro trabalhar para você e você exponencia. Qual o grande problema? É que as pessoas estão muito no nível raso de educação. Então, ou aí dá 2 por fala yes, arru, vou ficar rico, ou aquele cara que é muito técnico, com informação chata que ninguém tem paciência para aprender. Porque, na realidade, a grande maioria das pessoas sabem que tem que gastar menos do que ganha, né? Que riqueza se constrói no longo prazo, que você tem que manter um padrão de vida abaixo do que você pode manter. Então, existem algumas regras básicas que as pessoas, na grande maioria, já sabem. Mas por que as pessoas continuam com dificuldade? Por que será que as pessoas continuam vivendo uma vida de escassez? Por que será que as pessoas têm medo de empreender? Por que as pessoas têm medo de ser ousado, né? Dentro das suas empresas ou empreendendo. Tudo isso é racional. O grande problema está no emocional, está no comportamento. Então, na PNF, eu uno a parte técnica, né, que é o quociente técnico, com o quociente emocional, e também tem um pouco da parte espiritual, porque eu sou um admirador da parte espiritual também, né? Então, eu percebi que eu juntando isso, eu consigo fazer uma coisa simples, objetiva, replicável para qualquer pessoa, e as pessoas já começam a fazer algo diferente na sua vida financeira, mesmo que seja com 50, 100 reais. Porque, na minha opinião, não é o
quando você vai conquistar seu primeiro milhão, não é quando você vai conquistar sua independência financeira. Na realidade, é o como, e esse quando vai ser uma jornada, cada um tem o seu tempo. Então você tem que aproveitar essa jornada, sabendo como e fazendo a sua parte. Então a ideia da PNF é simplificar esse processo, é fazer com que qualquer pessoa possa replicar o método, possa ressignificar crenças limitantes referente ao dinheiro, sabendo quais são as ferramentas adequadas para usar e colocando isso em prática, um passo a passo, a pessoa possa realizar os sonhos lá na frente, né? Que vai ser uma jornada para cada um. Então a ideia da PNF é essa, é simplificar para as pessoas e ser algo replicável para que qualquer pessoa possa atingir isso, independente de casta, independente de religião, independente de raça, independente de qualquer coisa. E pensando nessa jornada, então, a gente já falou um pouquinho brevemente sobre as criptomoedas, né? E aí queria pedir para você, para explicar para uma pessoa como eu, que não entende absolutamente nada de criptomoeda, o que é a criptomoeda e o que sustenta essa criptomoeda, né? Como funciona isso? Bacana. Essa é uma pergunta bastante inteligente, tá? Na realidade, a criptomoeda é uma moeda digital, uma moeda 100% online. A primeira transação de uma criptomoeda foi em 2010, foi em maio de 2010 que a gente chama de Pizza Day. Foi quando foi comprado 2 pizzas através de 10 mil bitcoins. Ali foi a primeira negociação. Imagina, 10 mil bitcoins, né? Esse cara da pizza tá bilionário, né? Hoje, claro, se ele não tiver vendido, né? Então, foi ali que foi o primeiro momento onde você teve uma transação de uma moeda 100% online de uma forma segura entre uma pessoa e outra pessoa, né? Que a gente chama de P2P, né? Peer-to-peer, né? E aí, o que acontece, cara? A partir dali, houve um divisor no mercado, porque as pessoas começaram a perceber que, através de uma moeda digital, as pessoas dão valor para essa moeda e não depende de um governo, não depende de um banco central, não depende de um intermediário. É a pessoa dando valor para aquele ativo, né? Então, isso aí foi um divisor de águas, cara, porque a ideia do Bitcoin, por ser um modelo matemático e por a gente não saber quem é o dono, né, quem fez o Bitcoin, e por ser uma moeda global, nenhum governo consegue acabar com o Bitcoin, né? Então, eles já tentaram acabar com o Bitcoin, mas ninguém consegue acabar com o Bitcoin. E eles chegaram a um ponto agora que eles não querem mais acabar com o Bitcoin. O que eles fazem? Eles estão migrando para cripto, né? Então você vê alguns governos já criando suas próprias criptomoedas, você vê os governos se abrindo mais para o mercado, né? Estudando mais sobre a tecnologia blockchain. Então, para quem está começando agora, o que precisa entender é que a moeda digital é uma moeda 100% online, onde você não depende de governo, não depende de ninguém. O valor dessa moeda é um valor intrínseco, onde as pessoas elas dão valor mediante a usabilidade do mesmo. E o valor agregado do Bitcoin é a tecnologia que está por trás dela. Por exemplo, esses dias eu estava gravando um vídeo no YouTube, no canal do YouTube, né, na Universidade do Bitcoin, eu falei assim, cara, hoje grandes empresários, grandes bilionários do mundo estão comprando bitcoins. Por que eles estão comprando bitcoins? Porque eles já perceberam que, cara, eu com bitcoin ninguém me toma. Se houver um golpe no meu país, espero que não aconteça, mas se houver um golpe no meu país, são os bitcoins que vão me dar o meu plano B para eu iniciar uma nova vida com a minha família. Porque o meu dinheiro no banco, o banco pode tomar. A minha casa também pode tomar. Mas o meu dinheiro que está na blockchain, eu posso ir para qualquer outro país e com esse dinheiro começar minha vida do zero. Então, as grandes empresas, né, e grandes profissionais já perceberam essa demanda, né, que não dá para confiar 100% no governo. Então, as pessoas estão pegando parte do seu capital, mesmo que seja um valor pequeno, 1%, 2% do seu capital, e comprando Bitcoin. Usando o Bitcoin como uma reserva de valor, como uma proteção de carteira, como hedge, por exemplo, ou como um plano B. Como o Bitcoin ele é deflacionário, entre aspas, né? Não é uma moeda deflacionária, mas ele é uma moeda que você não pode imprimir ela de forma infinita. Nós teremos no máximo 21 milhões de Bitcoins até o último bloco minerado, que deve ser lá em 2100 e alguma coisa. Então, cada bloco hoje minerado em Bitcoin, nós temos em média 6,25 Bitcoins. Esses blocos minerados eles são disputados entre as mineradoras ao redor do mundo. São grandes empresas que mineram Bitcoin, virou um negócio bilionário hoje. E a cada 4 anos nós temos o halving do Bitcoin. Nesse halving do Bitcoin,
o bloco minerado, ele é dividido, né? Ele diminui. Na realidade, você não consegue mais minerar a mesma quantidade de Bitcoin, você consegue minerar só a metade dos Bitcoins. Então, no próximo halving, você só vai conseguir minerar a metade, que seria a metade de 6.25, seria 13.125, um exemplo. Isso faz com que, no decorrer da sua jornada, o preço se valorize, porque as pessoas estão se abrindo para o mercado, estão comprando seus Bitcoins, estão começando a usar Bitcoin para vários usos, né? Seja para comprar um produto, um serviço, seja para comprar um computador, seja para comprar um carro, uma casa, seja para comprar joias. E você tem menos moedas no mercado. Então é oferta e demanda. Quanto mais gente usa o Bitcoin, menos Bitcoins tem no mercado, porque a cada 4 anos é menos Bitcoins que vão circular. E até o final do último bloco minerado, nós teremos 21 milhões de Bitcoins só. Então, por exemplo, fazendo um cálculo rápido, se você pegar todos os milionários do mundo, que em média são 55 a 56 milhões de milionários, se todos os milionários quisessem um Bitcoin, não teria Bitcoin para todo mundo. Então, a tendência é que o preço continue subindo, porque você tem uma tecnologia por trás. Essa tecnologia, ela é a tecnologia mais segura do mundo. Nenhum governo, nenhum hack, ninguém conseguiu invadir a tecnologia do blockchain. É uma moeda que você não depende do Banco Central, não depende do governo, não depende de ninguém. É a moeda que vai te dar maior segurança em qualquer lugar do mundo, porque é o seu dinheiro, ninguém toma o seu dinheiro, você não depende de intermediário para guardar seu dinheiro. E você tem cada vez mais empresas aceitando o Bitcoin como forma de pagamento ou prestação de serviço. Por exemplo, você tem jogadores de futebol aceitando já pagamento em Bitcoin, você tem jogadores da NBA, você tem jogadores do beisebol, você tem cada vez mais. O ecossistema está crescendo cada vez mais. É cada vez mais as pessoas usando o Bitcoin no seu dia a dia. E como a gente sabe que tem menos moeda em circulação, a tendência é que o Bitcoin se valorize, porque esse valor intrínseco ele está relacionado à usabilidade, à tecnologia por trás, à segurança que te dá e também a quantidade de pessoas querendo usar e a oferta cada vez diminuindo, né? Que é a questão de oferta e demanda. Então isso faz com que o preço suba. Perfeito. E, Rodrigo, indo nessa linha, eu tenho até 2 perguntas. Uma, você falou bastante de mineração. Explica um pouco como funciona isso e, de uma certa forma, isso também está atrelado à questão do meio ambiente, de energia, né, que gasta, e é um pouco da crítica em cima disso. Até o Elon Musk recentemente falou sobre isso. E minha segunda pergunta é, por que surgiram depois as moedas alternativas, né, ligado a outras para poder competir com o Bitcoin com uma certa forma, como a Ethereum, Dogecoin, Pancake, aí vai. Tá, qual seria a primeira pergunta, novamente, porque cortou um pouquinho aqui para mim? A primeira pergunta é, só para explicar um pouco para os ouvintes, essa questão da mineração, né? O que seria a mineração de Bitcoin? Uhum. E a questão da energia, né? Que isso, você falou que vai parar, até por causa, eu acredito que é por causa da energia, que gasta muita energia esse sistema, né? Não, na verdade não vai parar por causa da energia, não. Não vai parar por causa da energia, não. É por causa do último bloco minerado mesmo. O Bitcoin, ele é finito, né? Então, no máximo, nós teremos 21 milhões de Bitcoins em circulação. Então, quando chegar a 21 milhões de Bitcoins minerados, não teremos mais Bitcoins, por isso, entendeu? Entendi. Então, é simplesmente por isso. Agora, como funciona essa mineração? Essa mineração, você teria que ter um supercomputador, você teria que instalar um sistema, e através desse sistema, você vai poder usar esse computador, esse sistema, para minerar seus Bitcoins. Só que existem vários mineradores em todo o mundo usando tecnologia para minerar. Então, é como se fosse uma força de trabalho e aquele que tiver mais aquela primeira pessoa que minerar vai ficar com a recompensa, né? Então, hoje não é um negócio mais que qualquer pessoa consegue minerar do seu computador de casa. Há um tempo atrás você conseguia minerar através do seu computador em casa. Hoje em dia você não consegue mais. Inclusive, eu abro um adendo aqui e eu aconselho quem está começando nesse mercado que não queira investir em empresas que se dizem serem mineradoras, né, e que dê rendimento fixo, tá? Na grande maioria são pirâmides, esquemas Ponzi. A mesma coisa é mineração em nuvem. Isso não existe no mercado de cripto, no mercado de Bitcoin, tá? Pelo menos Bitcoin não dá para fazer isso, tá? Então, o que acontece hoje é que você vai ver, por exemplo, grandes mineradores, que a gente chama de piscinas de mineração ou fazendas de mineração, onde eles têm um super poder computacional e a partir daí eles têm uma força de trabalho onde eles mineram determinados blocos. E aí,
por minerar determinados blocos com essa força computacional, com esse sistema, a pessoa tem direito a X bitcoins. Como é gasto muita energia para isso, existe um custo mínimo para minerar. Então não adianta você pensar em minerar bitcoin se você não tem, por exemplo, uma energia barata. Então, por exemplo, o Brasil não é vantajoso minerar bitcoin. Tá? Não vale a pena minerar bitcoin no Brasil. Em alguns outros países vale a pena, no Brasil não. Então isso é um outro fator também. Quando se fala de energia cara, sim, a energia é cara, mas não é culpa do Bitcoin a questão igual que o Elon Musk está falando lá do meio ambiente, né? Porque hoje, para você imprimir dinheiro, hoje o que os bancos gastam de energia, cara, é muito maior do que o Bitcoin. O Bitcoin não corresponde nem a 5% desse gasto de energia. Então estão usando o Bitcoin como bode expiatório, é isso que fala? Bode expiatório, né? Isso. Bode expiatório para falar uma coisa meio que sem sentido, entendeu? Perfeito. Sim, só para a gente tangibilizar um pouco, assim. Então, você comentou, quando o Bitcoin foi criado, já existia esse limite aí de 21 milhões, e esse processo de mineração, imagino que tem até esse nome pela analogia aí, que a gente pode até de minerar ouro, por exemplo, né? De ir atrás do ouro, são as pessoas indo atrás do Bitcoin aí dentro desse sistema. E como é que é isso? O que é, né? Então, o processo de mineração é o processo de encontrar esse Bitcoin e existe regras para isso, eu imagino, só para tentar dar um pouquinho mais de clareza para quem não está tão familiarizado com isso. Se existem regras para minerar isso? Exatamente, porque o que é, né? Tudo bem, a gente tem um computador, tem as placas lá de vídeo e tudo mais que usa, mas o que é a mineração na prática? A gente está fazendo o que na prática, de fato? Na realidade, a mineração é como se fosse uma simbologia, né? É como se você estivesse minerando, porque vem de mineração do ouro de ser finito também, né? Por isso as pessoas chamam o Bitcoin de ouro digital, né? Então, racionalmente, assim, se a gente for pensar em racional, tudo que é cripto, ele é tudo totalmente irracional, né? Então a mineração é uma simbologia. O termo minerar é porque essa força computacional, ela está através de um código, tá? E através de uma força computacional, ele está minerando seus bitcoins através de um computador. E aí, para cada bloco minerado, você vai ganhar hoje 6,25 bitcoins. Só que, para cada 6,25 bitcoins, você não vai ganhar isso sozinho, você ganha uma parcela desse bloco minerado, né? Então, isso é via computador, né? Essa mineração é via computador. Só que, para você fazer isso, você tem que ter um supercomputador, não dá para usar isso com um computador normal, né? Então, em vez de você ir para uma mina e minerar lá, né? Ficar lá batendo lá na mina, vai ser o seu computador que vai fazer esse processo através do bloco, né? Do Bitcoin. Então a regra na realidade, se a gente pensar em regra, né, você tem que ter uma máquina configurada para isso. E aí, é claro, é um termo muito mais técnico, que eu não tenho conhecimento como é que seria, até porque não é minha especialidade, mas a pessoa pode pesquisar via internet, né, via YouTube, quais são as melhores placas para minerar. O que eu entendo hoje não é vantajoso minerar. Uma pessoa comum, uma pessoa com pouca grana não vai ganhar dinheiro com isso, ele vai perder dinheiro. Uhum. E Rodrigo, falando um pouco das moedas, né? Hoje a gente tem visto, acho que hoje mesmo você publicou que os times de futebol agora estão criando as suas próprias moedas, né? Uhum. E a questão do Bitcoin agora tem a Ethereum, tem foi o que eu falei, a Doge, tem diversas. Por que está surgindo tanta moeda e você acha que isso é sustentável assim, ou é mais uma onda e daqui a pouco vão sobreviver 10 ou 5 moedas e acabou? Então, na realidade, não é sustentável um monte de moedas surgindo. Não é sustentável. Hoje você tem muitas moedas que a gente chama de moeda diaba, né? Surgem do nada, né? As moedas bem loucas aí. Exato. Então não é sustentável isso, tá? Hoje nós temos mais de 10.500 moedas em circulação, se eu não me engano. Vou até confirmar aqui, mas acho que são 10.500 moedas. Uau. Daqui a pouco eu confirmo aqui, tá? Então, assim, eu acabei de olhar aqui agora, 10.548 moedas em circulação. Então, isso não é saudável, tá? Tem muitos projetos que são apenas apostas. E por a gente ainda ter um campo cinzento, né, que é um processo de regulamentação em alguns países ainda, regulação,
falta de educação das pessoas, desespero das pessoas de ganhar dinheiro rápido, crises financeiras, porque isso acaba criando um gatilho, né, nas pessoas, porque tem crise financeira, tem pobreza é desespero, né? As pessoas querem resolver suas vidas financeiras para ontem. E às vezes as pessoas não querem estudar, as pessoas querem o negócio já pronto, né? E isso favorece, porque acaba se tornando um campo fértil para os piramideiros e os cabras mal intencionados, né? Então existem muitos tokens, muitas criptos surgindo hoje no mercado sem fundamento algum. E aí as pessoas acabam entrando nessas cripto com falsa esperança, esse aqui vai ser o novo Bitcoin, né? E aí quando você vai ver, não tem nada a ver com o novo Bitcoin, né? Na realidade, muito pelo contrário, é uma cilada, né? Você vai perder dinheiro com isso, entendeu? Então, por exemplo, a Dogecoin não é que não é um bom projeto ou um mau projeto, não é isso. A Dogecoin não surgiu agora. A Dogecoin surgiu por causa que era um meme do Bitcoin. É uma das moedas mais antigas, inclusive, tá? Ela surgiu por causa do meme do Bitcoin, né? Ela surgiu para ser um meme, para ser um deboche do Bitcoin. Mas se você olhar a Dogecoin, é uma moeda sem fundamento algum, porque você pode imprimir a moeda a fuzeléu, né? Ela não tem muito fundamento. Para que serve a Dogecoin? Por exemplo, a Bitcoin ela tem um fundamento, né? Para que serve o Bitcoin? O Bitcoin surgiu como um padrão, né? Hoje o Bitcoin está sendo muito utilizado como reserva de valor, como proteção de carteira, como hedge, né? A Ethereum tem um fundamento, né? Ela surgiu através dos contratos inteligentes, os DEPs. É uma plataforma muito utilizada para outros tokens serem criados ali dentro dela. Aí você vê, por exemplo, a Binance Coin. A Binance Coin tem seus fundamentos. Foi o primeiro token focado a token de utilidade dentro de uma corretora, onde você poderia usar esses tokens para economizar nas taxas. A Link foi uma moeda que surgiu por causa do DeFi, que são finanças descentralizadas. A Polkadot é um outro projeto também bom, porque outro projeto bacana, porque ela trabalha com cross-chain, você pode integrar várias blockchains diferentes. O que é integrar blockchain diferente? Se você pegar a blockchain da Ethereum, ela é diferente da blockchain do Bitcoin. Então eu não posso pegar a carteira do Bitcoin e enviar Bitcoin para a carteira da Ethereum, que não vai dar certo, eu vou perder meus Bitcoins. E eu não posso enviar do Bitcoin, que eu vou perder minhas Ethereum também. Então eu tenho que mandar Ethereum para a carteira Ethereum e Bitcoin para a carteira Bitcoin, tá? Diferente de um banco normal, que você, por exemplo, eu vou fazer um depósito lá pro André, eu errei o CPF do André, o dinheiro vai voltar para mim. Enviar para uma carteira Ethereum, eu perdi esses Bitcoins, não volta para mim mais, entendeu? Ele vai pro limbo. Então você tem que ter cuidado na hora de você transferir. Então as blockchains, elas não se falavam entre si. E a DOT veio com uma ideia de conectar essas diversas blockchains. Então, quando você olha as moedas, cada moeda tem o seu significado, tem o seu sentido para existir, né? E a Doge é um meme. É uma moeda de deboche. Você pode imprimir trilhões de moedas se você quiser. Então não faz sentido desse, porque é melhor você ficar no real ou ficar no dólar, pô, que pode ser impresso também infinito. Não faz sentido você estar na Dogecoin. Então, qual é o grande problema hoje? O grande problema é que tem muita gente nova no mercado entrando, não querem estudar, estão na vibe de aquele investidor torcedor, que viram fanáticos de uma moeda, querem impor a sua opinião sobre as outras pessoas, compram projetos ruins, que a gente chama de shitcoins, né, no mercado de cripto, e acredita que só por ter muita torcida e acreditar muito no projeto, o projeto vai subir do nada, e não é assim. O projeto sobe porque ele tem que ter fundamentos, né? E tem muitas moedas que surgiram no mercado que não tem fundamentos. A Doge, dessas que eu estou te falando, é uma das menos piores. Tem umas bem piores que a Dogecoin, inclusive, né? Tem. E qual a relação, ou se existe, né, alguma relação, por exemplo, de uma bolsa de valores normal e do mercado de criptomoedas? A minha pergunta é assim, se subir a bolsa, sobe como consequência, tem alguma estatística que relaciona isso ou não tem uma ligação nenhuma com a outra? Em alguns momentos tem ligação. Principalmente a bolsa da SP500, né? A bolsa americana. O SP500 hoje ele influencia o mercado a nível mundial ainda. Em alguns momentos isso acaba influenciando o mercado de cripto também. Porque se a gente tem uma crise no mercado tradicional, no mercado tradicional, por exemplo, a bolsa tradicional, vamos supor que a gente entre numa nova crise financeira aí, né? Uma crise após a outra, né? Que a gente já está na crise, né? Covid, enfim.
Mas vamos supor que tenhamos uma nova crise. A gente pode ter problemas referente à liquidez, né? Então, você vê a riqueza, bens, essas coisas diminuindo. E as pessoas elas têm que ir para o mercado para gerar liquidez. O cara que tem que pagar dívida, ele vai ter que liquidar a sua parte na renda fixa ou no seu dinheiro nos fundos de investimento, ou seu dinheiro lá numa determinada ação, ele vai ter que sacar esse dinheiro, né? E aí, quando tem falta de liquidez, você vê aquele crash, né? Que foi o que aconteceu em março de 2020, né? Vocês devem ter acompanhado. Uhum. Então, o que acontece? Isso pode ocorrer novamente, isso pode afetar o mercado de cripto. Eu acredito que no curto prazo pode afetar, mas no médio e longo prazo o afetar é muito pouco, porque isso fortalece cada vez mais o Bitcoin e os projetos sólidos de cripto. Por quê? Porque as pessoas começam a perceber, poxa, eu não posso ficar contando só com o mercado tradicional, né? Porque eu não tenho controle, né? É muita manipulação, muita bolha. Inclusive o Bitcoin surgiu, um dos motivos foi por causa da crise do subprime ali em 2008, né? Então o Bitcoin ele surgiu para ser uma vacina, né? Um antídoto para o sistema atual econômico. Então, no curto prazo isso afeta o mercado, porque você tem problema de liquidez, as pessoas querendo vender suas posições para pagar a conta e tal, mas no médio e longo prazo o sistema volta novamente e a tendência é que as cripto continuam abocanhando cada vez mais uma parte do mercado tradicional, que é o que já está acontecendo. Em março de 2020, o mercado de cripto valia em média dos 160, 170 bilhões de dólares. Esse ano o mercado de cripto chegou a valer 2,5 trilhões, né? Então, é uma alta considerável. E falando justamente disso, Rodrigo, o Bitcoin é uma moeda essencialmente volátil, né? Ela valoriza e desvaloriza muito rápido, ou isso é eventual, uma questão, sei lá, tem a questão da China que desvaloriza agora, enfim, tem condições que fazem ela subir e descer no mercado, ou de fato quem investe em Bitcoin tem que levar em consideração que ela é uma moeda volátil? Não. A pessoa que entra no mercado, ele tem que saber que a moeda ainda é volátil. A moeda é muito volátil, muito volátil. Então a pessoa tem que ir com calma e elegância, tem que ir com pouca sede ao pote, né? E assim, o que a gente tem que entender? Se você olhar um pouco da história do dinheiro, o ouro também, a prata, em determinado período da fase, né, de adaptação, também tiveram muitas volatilidades, né? O mercado de cripto só tem cara, vou botar aí, estamos em 2021, tem 11 anos, né? É um mercado muito novo ainda. Então é natural que nessa jornada de avanço, de adaptação, nós tenhamos, né, essa volatilidade até o mercado se estabelecer, né? Se estabilizar, até se estabilizar, entendeu? Então, a pessoa que entra, ela tem que saber dessa volatilidade. É muito volátil. Por isso que hoje ainda não dá para você contar assim, eu vou investir no Bitcoin como se fosse uma fonte de renda fixa, uma fonte segura, né? Que é o que eu vejo, às vezes, as pessoas errando. As pessoas querem usar o Bitcoin como reserva de emergência, não tem nada a ver. O Bitcoin e as criptomoedas entram na sua carteira de renda variável. É alto risco. Então, é recomendado você investir um valor pequeno do seu capital, principalmente para quem está começando, né? Perfeito, e até foi interessante você falar essa questão de diversificação, de tudo mais, que agora também começou a surgir essa febre de NFT, né? Uhum. E de uma certa forma tudo movimenta com as moedas. Como é que você enxerga isso? Então, cara, o mercado de cripto, ele vem se inovando, né? Ele vem se inovando, vem trazendo coisas novas. Um tempo atrás, a gente teve a moda do ICO, né? Das ICOs, que eram os lançamentos dos tokens, né? Que funcionavam como se fosse um IPO da bolsa, então você comprava na pré-venda para depois vender no lançamento das corretoras. Aí agora nós tivemos a moda também dos DeFi, né? Os tokens voltados a finanças descentralizadas, e agora nós estamos entrando numa vibe muito forte de NFT. Porque o NFT é legal porque você, por exemplo, se é um artista, você pode vender sua arte sem intermediação, né? Sem intermediário, né? E essa arte não entra como valor mobiliário. Você não precisa, por exemplo, ir para uma CVM aqui no Brasil ou SEC lá dos Estados Unidos, né? Você entra numa outra área, né? Num outro mercado. No muito que você pode ser processado pelo direito do consumidor, né?
mas você não entra em valores mobiliários. Então, isso abre muito campo para as pessoas venderem suas artes e entrarem para o mercado de cripto, de forma legalizada, né? Então, por exemplo, você é um artista de um quadro, por exemplo, e você quer, por exemplo, pegar uma arte sua e transformar em uma NFT, você pode vender essas artes para X pessoas. E dentro de uma blockchain, dentro de uma segurança, dentro de uma blockchain, você não vai ter essa arte plagiada, né? Porque a blockchain vai te dar mais segurança. Então isso facilita demais para os artistas, principalmente os artistas que estão iniciando, né? Os artistas menores, né? E aí você vê um campo muito grande para esse sistema de NFT, tá? Então você, por exemplo, tem sites, por exemplo, que estão usando para esportes, né? Como se fossem figurinhas, né? Então pega um lance específico de um jogo, ou uma figurinha específica de um determinado jogador, e aí a pessoa vai lá e cria um NFT, né? Cria uma quantidade pequena dessas figurinhas, e as pessoas que têm esse NFT, quanto menos figurinhas é impressa, maior é o preço, né? Igual quando a gente tinha figurinha, não sei se vocês já brincaram de figurinha quando criança. Então, enfim, tem várias coisas aí que pode ser utilizado no sistema de NFT, entendeu? Muita coisa legal acontecendo. E assim, é mais uma coisa no ecossistema. O ecossistema de cripto ele só está começando, na minha percepção. Esse ano a gente teve os DeFis, agora os NFTs, e nada impede você criar uma outra coisa. O mercado é muito amplo ainda, tem muita coisa para ser implantado. A gente está falando de um mercado de 11 anos só, 10, 11 anos. E só um comentário aqui, é muito interessante o que você falou das jogadas, né? A NBA, por exemplo, faz isso, né? Vende as melhores jogadas como NFT e você pode comprar. E recentemente o Atlético Mineiro, acho que também foi o primeiro time no Brasil a fazer uma arte e vender via NFT. Isso. O que mais impressionou e da questão e por que eu entrei nesse mundo um pouco agora, eu fui fazer uma viagem para Itatiaia e um filho de um amigo de 14 anos foi junto. E ele me deu uma aula de Bitcoin, de NFT, que eu falei, não é possível, esse é o futuro, se o garoto sabe disso. Ele falou, não, compra isso, compra aquilo. Olha, tem que ver os Punk Crypts lá, não sei o quê. Tem que ver o Camel, não sei o quê. Eu falei, caramba, se uma criança de 14 anos sabe disso, tem que se atualizar, porque é o que você falou, é um caminho sem volta. Alguma coisa vai dar. E uma coisa que eu acho da NFT é que, é o que você falou, o mercado de criptomoedas está se reinventando toda hora, e ela precisa se justificar o porquê que existe, né? E essa questão da NFT da arte, por ser vendido com isso, acaba justificando um pouco para você estar com isso, né? Concordo, com certeza. Essa questão do NFT, os próprios DeFi, né? Finanças descentralizadas. Cara, DeFi, se você estuda, você vê que é um negócio fantástico, né? Você imagina você poder pegar dinheiro emprestado ou emprestar dinheiro através de uma blockchain sem depender de um intermediário como um banco. Cara, é fantástico. Outra coisa, o banco, você vai lá, deixa o teu dinheiro parado no banco, lá na poupança, ele vai te dar uma mixaria. Você deixa num renda fixa, ele vai te pagar uma mixaria, mas esse próprio dinheiro ele empresta para alguém, ganhando 4, 5 vezes em cima de você, né? Nos DeFis é diferente. Nos DeFis, você vai ficar com esses 4, 5 vezes para você, entendeu? Você que é o banco, você é o próprio banco, né? Só que como você não tem intermediários, quem está pegando emprestado também vai pegar um valor muito mais baixo, né? Vai pegar com uma taxa bem mais baixa, né? Então você também, como investidor, você pode dar liquidez para um determinado ativo, né? Então você tem, por exemplo, os liquid swap em alguns sistemas, onde você pode dar liquidez. Então vai lançar uma moeda de uma determinada empresa. Vamos supor que tem um projeto de um NFT, por exemplo, de uma determinada empresa. E aí você quer dar liquidez para esse token de NFT, você pode dar liquidez. Você está apostando, né? Tipo assim, para facilitar para quem está nos assistindo, pensa num crowdfunding onde você investe numa coisa para lá na frente você ter um retorno, entendeu? Ter alguma coisa em troca, né? Mas nesse caso, o retorno que a gente vai ter é o dinheiro, né? Você investiu, se o negócio der certo, você ganha. Se o negócio não der certo, você vai perder aquele valor que você investiu. Mas se der certo, você vai ganhar muito, né? Porque você está investindo no negócio, né? Você está
botando dinheiro do seu bolso. Né? Só que isso é intermediário, né? Isso é uma blockchain, né, cara? Uma coisa que você pode fazer 24 horas por dia, qualquer hora da semana, todos os dias da semana. É um negócio fantástico, cara. Se você começa a estudar um pouco de cripto, você fica louco. É apaixonante, entendeu? É porque as pessoas, elas misturam muito a questão da especulação com pirâmide e esquema Ponzi e com tecnologia blockchain, tecnologia criptomoeda. E são coisas totalmente diferentes, tá? Uhum. Criptomoeda é uma coisa, né? E dentro de criptomoeda nós temos o Bitcoin e tudo que é de altcoins, né? Então, hoje nós temos 4.500 moedas, mas um é Bitcoin, todas as outras nós chamamos de altcoins. Todas as moedas têm paridade Bitcoin, porque nós temos o padrão Bitcoin. No mercado tradicional, nós temos o padrão dólar. Hoje, a moeda mais usada é o dólar, no padrão tradicional, né? Que a gente chama de moeda fiat, real, euro, dólar, né? Mas no mercado de cripto, o padrão é padrão Bitcoin. Então, todas as altcoins têm paridade com Bitcoin. Né? E aí, quando você vê o poder de tudo isso, você vê o que a tecnologia tá criando de transformação, de transparência, porque a blockchain é muito transparente. Por exemplo, tem gente que fala assim, não, porque Bitcoin é usado para coisas erradas. Cara, o bandido que usa Bitcoin, ele é burro. Porque é muito mais fácil você achar o rastro do dinheiro através de uma blockchain do que você pegar uma nota de $1 agora e saber o rastro dele, se ele for usado para prostituição, para droga, para tráfico de pessoas, qualquer coisa, entendeu? Agora, a blockchain você consegue ver o rastro. Porque todas as negociações da blockchain até hoje estão lá. Tudo, desde a primeira transação do Bitcoin, está lá na blockchain. Então, quando se fala de transparência, as cripto traz muita transparência. Quando se fala de agilidade, é rápido, desburocratização, reduz custo em tecnologia. Cara, é muita coisa legal, né? E não tem mais volta. No futuro, os nossos filhos não vão usar dinheiro físico, eles vão usar pagamento moeda digital, né? Vão usar via celular. Exato. De fato, tem um preconceito mesmo, né? As pessoas as criptomoedas no mesmo saco de esquema Ponzi, pirâmide, enfim. Mas também é por conta de ser algo mais novo, que as pessoas ainda não é tão popular, embora se fale muito, né? Mas é algo que é aquela coisa, no caminho sem volta. E eu até ia te perguntar sobre isso, assim, como você vê o futuro do Bitcoin, né, como você enxerga que vai ser a moeda daqui a alguns anos? Você tem algumas previsões sobre isso? Essa é uma pergunta que todo mundo gostaria, né? Muita gente pergunta assim, será que o Bitcoin vai ser a moeda principal? Vai ser a moeda mais usada assim, para dia a dia, para pagamento? Cara, assim, existem algumas atualizações para acontecer na rede do Bitcoin. Né? Algumas atualizações. Esse ano mesmo vai ser a Taproot, vai ter Taproot, ou Taproot, não sei como é que se soletra isso. Pronuncia, perdão, não sei como pronuncia. Tem uma atualização agora no mês de novembro, isso vai ajudar um pouco na rede da blockchain do Bitcoin, vai dar mais agilidade, vai reduzir custo de taxas, né? Porque o Bitcoin ainda é muito caro para você usar para comprar um cafezinho, né? Muito caro, não vale a pena. Mas para você fazer uma transação, dependendo do valor que você faça, ele sai muito mais barato do que você fazer uma transação via banco para um outro país, né? Pensando todos os custos de impostos que você vai ter que ter. Então hoje, para o dia a dia, usar para o dia a dia, para comprar um pão, comprar um café, o Bitcoin não é a melhor moeda recomendada. Existem moedas muito melhores do que o Bitcoin para fazer isso. Então hoje o Bitcoin está sendo muito mais utilizado como reserva de valor, como uma moeda do dia a dia, para pagamento. Né? Então existem outras moedas que podem surgir aí e abocanhar esse espaço do Bitcoin. Vale ressaltar que em nenhum momento o Bitcoin chegou e falou assim, o Bitcoin vai ser feito só para isso. Né? As pessoas elas viram um torcedor de ativos e aí colocar o Bitcoin dentro de uma caixa. O Bitcoin é muito mais amplo do que qualquer coisa. Do que qualquer outra coisa que a pessoa possa imaginar ou pensar. Né? Tem muitas outras coisas envolvidas. Agora, pensando no longo prazo, o que eu acredito é que assim, não tem mais volta, tá? Não tem mais volta. As pessoas vão usar o mercado de cripto, vão usar as criptomoedas, vão usar as moedas digitais de forma tão natural como beber água e tomar banho. Não tem mais volta, entendeu? As pessoas vão ter que usar, vão usar no dia a dia. Se você pegar suas filhas, seus filhos, esse pessoal não vão usar moeda normal, moeda física.
É uma pergunta clara. Por exemplo, vocês aqui, que estão comigo aqui nesse podcast, qual de vocês usam talão de cheque ainda, no dia de hoje? Saem na rua com talão de cheque no bolso? Zero. Zero, né? Mas até um tempo atrás, todos nós usávamos, né? Então é mesmo padrão quando se fala de cripto. No futuro, ninguém mais vai pensar em moeda papel, né? Isso vai ser meio que arcaico, né? Quando você falar, olha só a moeda de papel, o teu filho vai ficar rindo, né? Que isso, papai? Seu neto, então, tá maluco, né? Eu ia te perguntar isso, Rodrigo, da aplicabilidade, né, no dia a dia, porque hoje, pelo menos, de novo, não tenho pouquíssimo conhecimento sobre o tema, mas o que eu acompanho é muito uma discussão em torno de Bitcoin e de criptomoeda do ponto de vista de investimento, de oportunidade, né, mais por esse lado e não do lado de usar isso no dia a dia. E aí a pergunta que eu ia te fazer, não sei nem se é uma pergunta isso, mas é mais uma reflexão, é porque hoje tudo bem, ninguém anda mais com cheque, assim como eu, por exemplo, não ando com dinheiro, papel mesmo, há alguns anos, que eu não pego numa nota uma cédula de real. Mas a moeda, ela tá lá, ela é um conceito completamente diferente, né? Então eu usar um cartão de crédito, eu fazer uma transferência, tem Pix agora, todas essas coisas, mas ela é baseada num conceito completamente diferente do Bitcoin. Então, pelo que você está falando, ou de outras criptomoedas, né? Então, o que você está dizendo é que você acha e prevê mesmo que cada vez mais no futuro o Bitcoin ele vai sair desse âmbito de olhar para o Bitcoin como um investimento, como né, assim como a pessoa vai investir numa ação, investe no Bitcoin, como de fato vir para a vida do dia a dia das pessoas, né? Na realidade, talvez, assim, não dá para dizer que vai ser só isso, tá? Eu acho que vão ser as duas coisas. Você vai usar o Bitcoin, como vai usar outras criptomoedas no dia a dia, para usabilidade, assim, dia a dia, para comprar coisas, vender coisas, comprar produtos, serviços. Mas você também vai usar o Bitcoin como reserva de valor, entendeu? É como se fosse uma mistura de um ouro com uma moeda normal, assim. Porque, assim, o ouro hoje você, em alguns países ou em alguns sistemas, você ainda pode usar o ouro para pagar algumas coisas. Algumas pessoas ainda podem aceitar receber ouro, né? Mas ouro, no geral, quando você compra, você usa como reserva de valor, né? Você compra ouro para proteção. Então, o Bitcoin, eu acredito que vai ser nessa linha. Cada vez mais as pessoas vão pensar, pera lá, eu tenho que ter moeda digital para poder me proteger e ter um plano B aqui, para não depender só do governo e da moeda padrão, atual. Só que qual é a moeda que vai me dar mais segurança? A moeda que vai me dar mais segurança é o Bitcoin. Beleza, então eu vou comprar o Bitcoin também, né? Então, você vai ter outras moedas que vão ser mais utilizadas no dia a dia para comprar e vender produtos e serviços. O Bitcoin também poderá ser usado, mais ou menos, e o Bitcoin mais como reserva de valor. Essa é a minha opinião, tá? Não quer dizer que vai ser isso. Mas uma coisa é fato, que as criptomoedas vão ser muito mais usadas no futuro do que o que é usado hoje. E hoje já melhorou bastante. Eu já tenho amigos que não aceitam mais o dinheiro físico, não usa mais dinheiro papel, só aceita cripto. Tem amigos meus que já não usam mais dinheiro papel. Os caras são tão fanáticos com cripto que só aceitam cripto. Os caras não querem saber de outro ativo, não. Muito bom. Rodrigo, infelizmente a gente está chegando no final do nosso papo. Tinha um monte de pergunta aqui, o assunto é super interessante. E até ficou o convite para um próximo papo em breve. Mas a gente costuma fechar pedindo 2 recomendações para o nosso convidado. Um livro e um filme. Quais seriam suas indicações? Cara, o livro, você pode depois dar uma olhada no livro do Fernando Urich, que ele fala do Bitcoin, tá? Eu esqueci agora o nome do livro, mas só colocar Bitcoin, Fernando Urich, tá? Fernando Urich. Vocês vão conseguir achar isso no Google, é bem fácil assim, sabe? É bem fácil assim de acessar, de achar. E o filme, eu indicaria o filme do Billions e o filme atual da Netflix. Na verdade é séries, né? Uhum. Séries do Billions e a série agora da Startup também, tá? São 2 séries. E se eu tiver que indicar um filme, A Grande Aposta.
Muito bom. Grande aposta que fala sobre a crise financeira ali do subprime e tal. Então, a gente teria o filme do subprime, a grande aposta, e 2 minisséries aí para o pessoal estudar um pouco sobre finanças e educação financeira, investimentos, volatilidade, que é Billions, e a atual agora que está na Netflix, que é Startup. Tá ótimo, Rodrigo. Só tenho que agradecer pelo tempo e pelos ensinamentos aí. Com certeza vou te acompanhar lá, como já te acompanho no YouTube e no Instagram. E além disso, vamos trocar algumas ideias aí sobre as moedas, que o mercado tá sangrento, né? Nesses últimos dias, essa semana tá violento o negócio. Verdade. Aliás, se quiser deixar seu canal, seus contatos aqui para o pessoal. Para o pessoal conhecer mais o nosso trabalho, é Universidade do Bitcoin no YouTube ou Universidade do Bitcoin Oficial no Instagram, tá? Cuidado com as falsas promessas no Telegram e no WhatsApp, tá? Tem gente se passando pelo meu nome, pelo Rodrigo Miranda, pela Universidade do Bitcoin, e oferecendo rendimentos. Você vai lá, coloca $500 e vai ganhar, por exemplo, $10.000, né? Isso em 48 horas. Pô, até eu conheço esse negócio aí, cara. Botar $500 e ganhar $10.000 em 48 horas, até eu quero esse segredo aí. Então, cuidado, né? Tem pessoas aí do mundo inteiro caindo nesses golpes, porque as pessoas estão se utilizando do nosso nome para enganar as pessoas. Não existe dinheiro fácil, pessoal. Quer começar no mercado de cripto? Começa com um valor pequeno, abre uma conta numa corretora, e aí você vai lá, transfere seu dinheiro, pode ser 50, 100 reais, compra seus bitcoins, saca seus bitcoins, deixa seus bitcoins numa carteira externa, né? Pode ser uma carteira de celular inicialmente, por exemplo, pode ser a Trust ou a Exodus, tá? E aí você começa aos pouquinhos, mas não deixe seus bitcoins na mão de uma outra pessoa. O Bitcoin tem que estar 100% no seu controle. Muito bom. Tá bom. Obrigado, Rodrigo. Só tenho que agradecer. Valeu, irmão. Obrigado aí, gratidão pelo convite. Deus abençoe vocês, tá? Obrigado, Rodrigo. Excelente semana. Abração. Abraço.